para você que está aí querendo estudar, querendo aprender um pouquinho mais, querendo se aprofundar em certos conceitos, então você veio no lugar certo. Eu sou o seu tutor na disciplina de Física aqui, nessa equipe com excelentes professores. E hoje, muito especial, a nossa primeira aula, pessoal, ok? A nossa primeira aula, aula 1, a gente vai trabalhar as grandezas e as unidades de medida. A gente vai conversar, discutir e depois no finalzinho dar uma treinada sobre isso, beleza? Então, show de bola, vamos lá para a aula, pode subir a vinheta, valeu! Pessoal, primeiro slide que a gente tem aqui agora, vem aqui então a nossa primeira aula, relação de grandezas e as unidades de medida. Eu sou o professor Yuri Alves, me sigam lá no Instagram, muito importante a participação de vocês e principalmente sigam o Xenem no Instagram, pessoal. Tá aí embaixo aí todas as informações que vocês precisam, segue a gente lá que a gente está sempre postando conteúdo, sempre postando bastante coisa, bem legal, bem interativo, bem divertido aí pra gente trocar uma ideia. Show de bola? Sossegado, pessoal? Então bora lá, vamos ver o que a gente vai estudar nessa aula. Então, pessoal, primeiro a gente tem que aprender a classificar essas grandezas físicas. As grandezas físicas, elas são separadas de acordo com a quantidade, a necessidade das informações que a gente precisa para serem interpretadas. Então a gente vai ter aí as grandezas. Primeiro aí, pessoal, uma relação das grandezas escalares, grandezas de escala, grandezas que não necessariamente a gente precisa de muitas informações para poder compreendê-las. Nós teremos aí como as principais grandezas escalares, existem várias outras que a gente vai ver no decorrer do curso, mas agora as principais são massa, tempo e volume. Essas são as principais grandezas que vocês estão vendo aí do lado aí. Por quê, pessoal? A relação de uma massa. Massa a gente consegue medir ela em certas grandezas, certo? Em certas unidades de medida. A gente consegue medir essa massa em gramas, em miligramas, em quilogramas. Então a gente não precisa de mais nenhuma informação. Se eu falar que alguma coisa que eu vou carregar é de 1 quilo, ou falar que ela é de 50 quilos, a gente já tem uma ideia de como que funciona essa grandeza, como que funciona esse peso no total. Isso é interessante porque a gente cria uma ideia de situação e a gente cria uma correlação com isso. A mesma coisa da gente perguntar quanto tempo você consegue ficar sem respirar. Se eu falar que a gente consegue ficar, sei lá, 2 minutos, é um tempo ok. Mas se eu falar 10 minutos sem respirar, então a gente não precisa de mais nenhuma informação para a gente saber se isso é muito grande ou se é muito pequeno aí na relação da comparação que a gente tem. A mesma relação serve para o volume, mas as coisas mudam um pouquinho quando a gente vai falar de grandezas vetoriais. As grandezas vetoriais, elas precisam de mais algumas informações, certo? Então as grandezas vetoriais, elas vão se comportar como vetores, certo? A gente vai ter a nossa aula que a gente vai discutir mais sobre os vetores, lá na relação da dinâmica vetorial, na cinemática vetorial, porque exatamente, a gente tem como exemplos aí de grandezas vetoriais a velocidade, a aceleração e a força. Então, quando eu estou fazendo força, quando eu vou aplicar força sobre um sistema, esse sistema eu não posso simplesmente falar eu estou aplicando uma força, vamos dizer, de 50 newtons. Eu preciso de mais informações para eu saber se essa força que eu estou aplicando é para cima, é para baixo, é para direita, é para esquerda, certo? Então isso é uma situação bem interessante que a gente tem aí, que a gente consegue interpretar e correlacionar cada um desses temas. Sacou a ideia, pessoal? Viu aí como que a relação das grandezas são importantes para a gente conseguir entender, para a gente conseguir correlacionar tudo isso que está acontecendo? Então é sempre muito importante a gente focar, a gente ficar ligado, a gente estar esperto com o que está acontecendo. Show de bola? Sobre grandezas, pessoal, qualquer dúvida deixa nos comentários. A área de comentários aqui desse vídeo é o local de debate, de discussão, para a gente trocar uma ideia, a gente tirar dúvidas e sempre interagir. Eu vou estar sempre olhando os comentários, então deixa seu like, compartilha com quem você quer que chegue esse conteúdo, que você acha que precise desse conteúdo, que esse curso, pessoal, o nosso curso aqui do Xenem é totalmente gratuito para vocês. Então vai ser uma relação bem interessante. Vocês vão ter disciplina, vão ter conteúdos de vários professores tirando lives e outras e-books e tudo mais aí, e vai ser uma situação muito importante para quem não tem a oportunidade de poder chegar aí, porque você vai fazer o seu cronograma do jeito que você quer, da maneira que você se adaptar. Ficou com dúvida? Assiste o vídeo de novo, então a gente consegue aí moldar tudo isso.
Ok, pessoal? Sossegado, de boa, tamo junto, tamo separado aí. Então, bora lá, próximo slide aí. As unidades de medida, pessoal. Aqui eu coloquei para vocês conseguem ver aí a relação do nosso semblante, uma coisa bem interessante que a gente tem aí. Nós temos a unidade da grandeza da distância, da grandeza da altura, a gente tem aí a relação do metro, certo? Metro, pessoal, é a grandeza base, é a base que a gente tem, é o metro, certo? Então nós temos as grandezas menores que o metro, a gente tem o decímetro, o centímetro, o milímetro, e nós temos as grandezas maiores que o metro, que são o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Viu aí? Então a gente consegue aplicar uma relação de uma base 10 em torno disso, mas espera aí. Base 10, professor, o que é essa relação de base 10 que você está falando? Isso vai ser uma determinação muito importante que a gente vai ter agora mesmo. Então é sempre importante ficar ligado, ficar esperto para a gente conseguir entender o que está acontecendo aí. Então a gente vai ter situações que são múltiplos de 10, pessoal. Para as que são menores que o metro, a gente vai dividir por 10. Então a gente tem o quê? O decímetro é a 10ª parte do metro, o centímetro a 100ª parte do metro e o milímetro a 1000ª parte do metro. Certo? Diferentemente das grandezas que são maiores. Nós temos o decâmetro, que é 10 vezes o metro, que é 10 vezes maior. O hectômetro, que é 100 vezes maior. E o quilômetro, que é uma unidade bem usual que a gente tem, 1000 vezes maior. Então, tendo essa ideia, tendo esses conceitos aí, é uma relação bem interessante, uma relação bem legal que ajuda a gente a entender. E esses aqui, pessoal, essas letrinhas, o K, o H, o Dzinho, o C e o M, isso aí são fixos. Então a gente vai ter uma relação fixa que quando a gente for trabalhar notação científica, você vai ver que vai dar para nós uma certa facilidade de entender o que está acontecendo, entender o que está sendo apresentado aí. Show de bola, pessoal? Entendeu? Conseguiu sacar aí o que está acontecendo nessa situação? Beleza, então. Show de bola. Próximo slide. Falei para vocês, já estamos vendo aí a relação de notação científica. A notação científica, pessoal, tem aí um texto aí, pausa o vídeo, dá uma lida para você compreender melhor o que está acontecendo, mas notação científica, de forma geral, é o quê? Explicação do professor Yuri para vocês. A notação científica é uma forma da gente entender, da gente compreender, da gente apresentar e representar números que são muito grandes ou muito pequenos. Números que tem muitas casas decimais ou que tem muitas casas aí, é um número muito gigante, um número muito grande. É uma forma simplificada da gente poder fazer operações, que seja multiplicação, subtração, divisão e adição, certo? Esqueci daí, adição, tamo junto. Então, essa é uma forma da gente poder trabalhar com esses valores, com essas situações de uma maneira mais simplificada, de uma maneira mais sossegada. Sacou a ideia? Entendeu, pessoal? De boa, então, show! Bora lá. Como que funciona isso? Temos aqui esse número que tem muitos zeros aqui. Eles têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zeros. Então, esse número possui vírgula, pessoal. Todo número possui vírgula. Às vezes ela é representada ou ela não é representada, dependendo do que a gente está analisando. Então, a gente vai ter aqui, ó, a vírgula está sempre no último número aqui. Então, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, certo? Eu cheguei à vírgula até o 1. Eu andei 11 vezes, contei 11 vezes que andei com a vírgula. Para cada vez que eu ando com a vírgula, eu coloco 1, que foi o último número que eu tive aqui, vezes 10, certo? Que é a base comum, que é a base da notação científica, a base em comum que a gente tem aí, elevado a 11ª, ou elevado a 11, pessoal. Mas o que isso é de importante, esse elevado a 11 aí? Isso é a quantidade de vezes que a gente andou com a vírgula. Então, a notação científica, ela dá uma certa facilidade pra gente, que é poder colocar a vírgula na onde a gente acha melhor, para facilitar a maneira que a gente vai fazer o cálculo que a gente está pretendendo aí. Então, isso é uma relação bem interessante que a gente tem. Ok? E quando o número for decimal, for um número muito pequeno, como que a gente faz? A mesma coisa, a vírgula está aqui, certo? Então a gente vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora a última, para a vírgula ficar depois do 1, 11. Então agora eu tinha um número decimal, eu consegui transformar em um número inteiro, vezes 10, que é a base em comum dentro da notação científica, a menos 11. Menos 11 porque agora eu tenho um número muito pequeno. Quando eu ando para a direita, como vocês conseguem observar aí, pessoal, quando a gente anda para a direita, a gente tem essa situação acontecendo. A gente tem o expoente fica negativo. Então a gente sabe que matematicamente a gente não pode resolver um expoente negativo, mas aqui na física a gente trabalha com ele para representar um número que é muito pequeno, um número que é muito
muito diminuto em relação que é muito difícil você multiplicar e dividir um número desse. Então isso aqui você facilita a maneira que você faz esse cálculo trabalhando com essa relação da notação científica. Pegou a ideia, pessoal? Conseguiu entender, conseguiu relacionar como que funcionam essas partes? Bem sossegado, bem de boa, você viu que não tem segredo. É só questão de aplicação, é só questão de estar ligado no que está acontecendo, ok? Exatamente, pessoal. A notação científica a gente vai ter essas operações para a gente fazer. As duas principais que a gente vai mais usar aqui é multiplicação e divisão, certo? Então vamos lá, a gente vai ter situações, eu quero que vocês me acompanhem aqui. Vocês estão vendo aí o A, certo? Vezes 10 elevado a um número, a uma letra aí, certo? Que essa letra aqui no caso é o Y. E o outro aqui que a gente tem, que é o B, vezes 10 elevado a Z. Na multiplicação, o que a gente vai fazer na multiplicação nesse caso? Como que a gente vai poder trabalhar com esses números? Eu vou multiplicar quem está acompanhando a base. Quem está acompanhando a base? O A e o B. Vezes 10, sacou? Isso aqui a gente vai ter o quê? Agora, por ser uma multiplicação, a gente vai somar esses expoentes. Se precisar, a gente pode fazer um joguinho de sinal, mas no caso aqui a gente tem dois expoentes positivos, então y mais z. Então vai ficar o quê? A vezes AB, que é a multiplicação de A vezes B é AB, vezes 10 elevado a y mais z. Trabalhando com números para facilitar. Então a gente tem o quê aqui? Ó? 2 vezes 10 a sexta, multiplicado por 4 vezes 10 a oitava, certo? Então, eu multiplico quem está acompanhando, 2 vezes 4, e somo os expoentes, 6 mais 8. 2 vezes 4 é 8, vezes 10, 6 mais 8 é 14. Então, essa aqui é uma forma, tá vendo, a gente trabalhar com esses números de uma maneira mais simplificada, sem ter que dar tanto trabalho, sem ter que quebrar tanta cabeça. Show? Na divisão, é bem similar a maneira que a gente vai trabalhar, mas só que na divisão, qual é a diferença que a gente vai ter? Na divisão, a gente, em vez de multiplicar, a gente vai dividir, lógico, né? Mas em vez da gente somar os expoentes, y e z, a gente vai subtrair esses expoentes. Então, eu tenho 6 vezes 10 a sexta dividido por 2 vezes 10 a oitava. Então, é 6 dividido por 2. Ficou parecendo mais aqui, mas é um dividido, tá, pessoal? Aqui deu uma bugadinha aqui. Certo? Vezes 10 elevado a 6 menos 8. 6 dividido por 2 dá 3. 6 menos 8, menos 2. Viu aí que interessante? Como é simples a gente ter essa ideia, a gente conseguir realizar esse tipo de cálculo, esse tipo de situação? Não tem segredo, pessoal. É só ficar esperto, é só ficar ligado no que está acontecendo. Essa é a maneira que a gente trabalha com notação científica, principalmente em multiplicações. Fechamos a nossa aula de hoje. Muito obrigado a presença de vocês nessa aula, pra gente trocar essa ideia, pra gente conseguir relacionar, a gente conseguir entender vários conceitos aí. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, pessoal. Vamos gerar dúvida aí pra gente trocar uma ideia. Não se esqueça de conseguir compartilhar esse vídeo. É muito importante pra gente a força de vocês aí e pra esse conteúdo que vocês gostam tanto chegar aí com outros alunos. Sigam a gente nas redes sociais, me siga no Instagram, @professor Yuri Alves. Sigam a gente lá, o Exenem, que tá direto, tem vários conteúdos interessantes lá. @ex_enem aí. Certo, pessoal? Tamo junto, muito obrigado a presença de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Um salve do professor Yuri.